Muito bem, preciosos irmãos, preciosas irmãs, ouvintes também que acompanham através do vídeo, nós estamos muito alegres, é uma satisfação muito grande estar aqui na casa do Senhor para continuarmos servindo ao nosso Deus, aprendendo no seu templo. Nós estamos em um culto de Santa Ceia do Senhor, mas com o caráter de uma escola bíblica, aprendendo realmente do Senhor. Não será um longo estudo, mas eu creio que as fatias escriturísticas que o Espírito Santo nos ministrar nessa noite é porque Ele sabe que nós temos necessidade delas. Já vou anunciar a escritura. Nós estaremos estudando no livro de Efésios, mas antes de entrarmos no livro de Efésios, eu tenho outras escrituras. Eu tenho uma escritura em Romanos, capítulo 9, verso 22, não sei se vai ser possível mostrar ali na tela, e é uma escritura que fala sobre suportar, né? Nós temos que estar suportando. Aliás, o nosso tema nessa noite foi extraído do parágrafo 103 da mensagem Como Poderei Vencer. Esta mensagem aqui, eu vou mostrar aqui para que fique no vídeo, né, na gravação. Como Poderei Vencer. No parágrafo 103, o profeta fala sobre esse tema aqui. Vencer significa suportar a prova. Isso mexeu muito comigo e mexe, né, com cada cristão. Vencer significa suportar a prova. Então, qualquer coisa que vence alguma coisa é porque vence a prova. Eu usei a palavra, o termo coisa, porque não é só pessoas que são provadas, peças são provadas também. Uma peça de carro, uma peça de máquina, elas são provadas, às vezes submetidas a testes severos, antes dessa peça sair para ser utilizada. Um rolamento ou alguma outra peça, então, se ela vai ter que suportar muita pressão, muito peso, então ela é submetida a essa pressão antes. Se ela terá que trabalhar com altas temperaturas, então ela também é testada com altas temperaturas, para que ela não venha a derreter ou se desfazer ou deformar, né, com o trabalho. E assim sucessivamente, não precisa eu delongar, os irmãos captam facilmente. E se esses testes são colocados peças, tijolos, artigos de cerâmica em geral, você não pode fazer um forno ou uma churrasqueira, qualquer coisa, com qualquer material. Pode ser um material lindo, maravilhoso, resistente em alguma parte, mas ele terá que ter a propriedade para vencer a prova para a qual ele está destinado. Bem, então se é assim com os objetos, é assim também conosco. Um aluno, para ser promovido para a série seguinte, né, passar de ano, ele tem que suportar e vencer cada prova. E então ele é promovido, ele passa para a série seguinte, e assim sucessivamente. E conosco também. Deus já viu a nossa vitória, Ele vê a nossa vitória, mas Ele sabe que nós não estamos prontos. Só em Deus vê que somos predestinados e predestinadas para vencer. Então nós somos submetidos sim a testes severos. Aliás, Jesus diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E o cristão que é predestinado, ele não se desmorona, ele não se desmonta, ele não fica ofendido com as provas. Aliás, tem um tipo de semente ali na parábola do semeador, quando Jesus explica a parábola do semeador. Então, das diversas semeaduras que são feitas, Jesus cita uma que caiu lá entre pedregulhos e não tinha raiz, então não aprofundou. E quando vêm as provas, quando vêm as lutas, as aflições, essa pessoa então fica ofendida, se ofende, se vai embora e desiste da caminhada, se desmorona na fé. Não é dessas que estou falando. Mas o profeta aqui no parágrafo 103, dessa literatura já mostrada, como poderia vencer? Vencer significa suportar a prova. E então, nós teremos como que uma prévia, uma plataforma aqui, usando Romanos capítulo 9, verso 22. Não vai aparecer aqui no vídeo, né, porque está no nosso monitor.
aqui do lado. Eu inclusive vou ler aqui no monitor para ler na mesma cadência, na mesma velocidade que vocês, para que todos possam acompanhar. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós. Está vendo? Não precisa interpretar, o pastor interpretar e dar sentido às escrituras. O sentido já está aqui, é só nós captarmos. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus, ou filhos de Deus vivo. Amém. Lemos aqui um pequeno trecho, né? Dá para continuar nessa leitura e nós trabalharmos dentro desse tema. Mas veja quão importante é esse tema de vencer significa suportar a prova. E Deus chamou originalmente o seu povo, né, o povo judeu, conhecido como o povo de Israel, mas Deus tinha também na sua presciência o conhecimento de que ele chamaria um povo que naquele momento, lá no passado, no Antigo Testamento, não era chamado de meu povo, tratando-se dos gentios, ou das pessoas fora do contexto de Israel. E sabemos que para isso, Deus teve que permitir que Israel fosse cegado espiritualmente e rejeitasse Jesus, rejeitasse o Filho do Homem no seu dia, lá na primeira vinda, para que então Deus voltasse aos gentios e nos chamasse. E ele fez isso, e ele está zelando disso. Mas tudo que começa também termina. Então a dispensação gentílica, ali na primeira vinda, com o Filho do Homem sendo rejeitado pelos judeus, e agora voltando para os gentios, deu-se início à era dos gentios. Mas ela está como que subdividida em 7 eras da igreja. E nós já estamos agora vivendo a última fase da última era da igreja. Então é tempo de colheita. E agora então estamos aqui como os vencedores desses últimos dias. E prestes estamos de nos juntar com os demais das eras passadas. Eles serão ressuscitados. E nós transformados, o nosso corpo transformado em um abrir e fechar de olhos. E nós reuniremos com eles, os veremos, reconheceremos eles primeiramente, né, uns aos outros. E logo a seguir Jesus aparecerá para nós. E nós então o veremos. E o próximo passo, nós então subiremos e vamos então encontrar com ele nos ares. E ele nos levará para o além, para longe da vista da serpente, onde estaremos 3 anos e meio, depois voltamos para usufruir do milênio aqui nesta terra. Tem muita missão ainda pela frente, mas vamos falar da missão que estamos agora desempenhando. Muito bem, eu gostaria que o irmão colocasse na tela ali também, Colossenses capítulo 3, verso 13. Aí depois nós vamos para o nosso estudo e também na literatura, eu estarei lendo um pequeno trecho. Colossenses capítulo 3, verso 13, está escrito assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, vírgula, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Então isso já faz parte do vencer as provas. Vencer significa suportar a prova. Embora aqui está no singular, vencer a prova, é porque é a prova no contexto maior, a prova. Agora, uma prova está fracionada em outras provas menores, em questões que não deixam de ser provas também, provas no plural. Eu próprio ensino matemática, né, o meu trabalho profissional cotidiano, e eu bem sei disso. Quando eu tenho um assunto que é muito aprofundado, precisa de muito assunto, muito conteúdo, então eu preciso fracionar e provar ali o conhecimento do aluno
por parcelas. E aí então até montar a prova geral daquele assunto. E Deus também ele vai distribuindo para nós as provas, vai distribuindo, você passa nessa, passa naquela outra, e ele tem os modos diversos. Eu poderia tomar muito tempo aqui falando em estilos de provas, né? E Deus é o maior dos mestres, então quem tem didática, quem tem método, aliás, não é à toa que Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, um professor que vai ensinar de verdade para nós. Vai não, ele está nos ensinando já. Bem, temos mais ainda duas escrituras, antes de entrar na escritura chefe. Hebreus 12, Hebreus capítulo 12. Vamos ler o verso 2 e o verso 3, né? Essas são as duas escrituras, antes de irmos para Efésios, que é a escritura básica mesmo, que nós vamos trabalhar dentro desse culto, dessa escola bíblica. Hebreus capítulo 12, no verso 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Bem, aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos nossos irmãos hebreus, então, para que não enfraqueçais nos vossos ânimos. Eu posso dizer, em vez de vossos, dizer nossos. Nos nossos ânimos, incluindo os meus ânimos, os seus ânimos, quem está no vídeo também, os seus ânimos. Então, para que nós não enfraqueçamos no nosso ânimo ou ânimos de servir a Cristo, nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da fé. Bom, vimos aqui de maneira rápida, não estarei assim pregando sobre cada um desses tópicos aqui, mas passamos por eles, porque o Espírito Santo certamente achou isso necessário para nós nesse momento. E estamos aqui, não é porque ainda vamos vencer, porque já vencemos para estar até aqui. Muitos poderiam estar aqui, mas não venceram o suficiente. Talvez venceram, mas não o suficiente para estar aqui. Então, estar aqui que eu digo não é só estar no agasalho, na casa, aqui não, acomodado, nas acomodações não. É estar nessa posição na palavra. Então, enquanto o irmão prepara ali na próxima leitura, que vai ser num livro só, né? Efésios capítulo 4, nós teremos nosso pequeno estudo, iniciando a partir do verso 1. Eu quero primeiramente tomar aqui numa literatura. Antes de tomar essa literatura, irmãos, eu quero deixar um testemunho rápido. Talvez até seja esse o motivo de eu estar gravando, né? Deixando isso aqui registrado. Cada um tem suas lutas, suas provas, e nós não temos espaço para estarmos contando todos os testemunhos que gostaríamos. Mas passando por tremendas provas, sabemos que Satanás ele quer nos quebrar de alguma maneira. Se ele puder quebrar os nossos ossos, ele providencia um acidente, alguma coisa. Se ele puder nos quebrar de alguma maneira, e se ele não puder fazer isso, não tocar no nosso físico, mas ele tenta tocar nas nossas finanças, tenta fazer com que o nosso dinheiro saia pelo ralo de alguma maneira, fazer com que alguma coisa quebre e que nós gastemos, né, com enfermidades, com algumas coisas assim, que é só, como diz, evasão de dinheiro. Dinheiro que poderia fazer a compra do mês, às vezes acontece de ter que cobrir alguma despesa que você pensa, por que isso está acontecendo? Mas se fizer parte da prova, então nós estamos dispostos a enfrentar e fazer o que é correto, porque Deus não quer gambiarra. Então, há poucos dias atrás, por ter dado a palavra, e o cristão não vale mais do que a sua palavra, então um veículo que já passou pela minha mão certa vez, então foi vendido, e na época então eu disse, qualquer detalhe que precisar aí, quando for mexer com a documentação, também estou à disposição para colaborar. E certo é que não sei por que motivo, passado mais de 5 anos, esse veículo aparece e não sei se alguém trocou o motor ou não, certo é que teve que fazer um certo gasto ali para legalizar, remarcar, coisa desse tipo assim. E
tem como fazer as gambiarras, mas Deus não usa gambiarras. E eu joelho no chão, orando o tempo todo para Deus mostrar o como, a maneira correta de se fazer. E Ele mostrou. Eu estou dizendo aqui agora porque eu estou muito feliz, porque já foi feita. Está tudo resolvido. E só que é claro, tive que meter a mão no bolso, gastar, não tinha para onde, para ninguém, para reclamar, para ninguém. Então é só pedir a Deus, e Deus cobriu cada centavo direitinho, está tudo certo. Então, estou muito feliz. Mas eu tenho outro testemunho. Nas madrugadas orando, então nessa madrugada não foi diferente. E eu pensando, meu Deus, a irmã Júlia Vitória pediu o batismo, e hoje é noite de Santa Ceia, ela precisa estar batizada, participar da mesa do Senhor. E nessa época está muito difícil de conseguir local para executar essa ordem batismal, né? E então eu orei a Deus, que Deus mostrasse, Senhor, tantas vezes que o teu profeta já orou, eu também já orei pedindo que o Senhor mostrasse objetos, chave do carro, chave da casa perdida, e o Senhor todas as vezes respondeu, Senhor, mostra também um ponto, um local onde possamos executar esse batismo. E como ser humano, todo ser humano, ele pede a Deus, mas ele pensa assim, eu vou colaborar. Então é claro que eu peguei a moto e saí, né, procurando um local. Mas todo trabalho é em vão se nós fizermos ele e não for aquele que Deus quer. Então é claro, percorri alguns quilômetros e na redondeza da cidade, desde ontem, né, também percorrendo. Mas, então depois dessa oração eu fiquei sempre, falei, eu sei que Deus no momento ele vai falar, vai em tal lugar. Mas enquanto isso eu estava andando, né, de moto, vendo algumas localidades e nada funcionava. Uma tinha cadeado na porteira da propriedade e por aí vai. Mas quando eu estava retornando bem cedinho para casa, algo me disse, eu vi um terreno bem limpo, né, de máquinas, que limpou, tipo mecanização, e senti aquele desejo forte de ir até lá. Eu falei, parece que o rio passa naquele local lá, logo atrás daquelas árvores lá. E fui para constatar. Quando cheguei, realmente o rio passa lá, mas não tem acesso. Aí eu olho do lado um moço, por sinal, numa cadeira de rodas. Inclusive, Deus pode honrar muito bem aquele moço por ter feito aquela bondade para os filhos e filhas de Deus nesta data. E pode, inclusive, tirar ele daquela cadeira de rodas, se for o propósito de Deus. Se não, mas ele tem o seu lugar. Deus diz que aquele que deu sequer um copo d'água a um desses pequeninos, tem um galardão lá também, no final da jornada. E eu confesso, unicamente ele deu o nome para mim de Tião. Então que Deus abençoe ele. E ele então concedeu o acesso, falou, pode passar por aqui. Eu falei, a gente costuma pagar muitas vezes, que a gente usa assim na propriedade dos outros. Ele falou, não, mas é coisa de Deus. Esses tempos atrás alguém também já fez batismo aqui. E o certo é, resumindo, tudo certo, está tudo de acordo, o batismo foi realizado, e então, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo, esse é mais um testemunho. E tantos outros que eu teria, vocês com certeza têm também. Mas, agora vamos então para o nosso assunto aqui. Antes de eu ler ali na Escritura, eu quero ler nessa mensagem, a mensagem titulada Quem é Deus? Nesta mensagem, parágrafo 45, o profeta fala assim, eu creio que eu não mostrei aqui, né, na gravação, para que as pessoas possam localizar, né? No parágrafo 45, o profeta, claro, antes do 45, o 42, na sequência, ele já vai falar sobre a obediência total à palavra de Deus. Não adianta obedecer em parte, obedecer uma parte e desobedecer nas outras. Deus quer a obediência completa. E à medida, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ignorância quer dizer o desconhecimento. Quando a pessoa não sabia, fazia errado porque não sabia. Mas à medida que vai aprendendo, vai conhecendo, você vai apartando das coisas erradas e aderindo, fazendo as coisas corretas. Então, nesse pequeno trecho aqui, o profeta vai falar assim, agora, cada igreja irá até certa distância, mas, e quanto ao resto? Olha que frase maravilhosa. Cada igreja irá até certa distância, vírgula. Eu quero ter certeza, vírgula mesmo. Mas, e quanto ao resto? Então a obediência não é só uma parte.
Então, batismo, Santa Ceia, lava-pés, essas 3 ordenanças, e crer no restante das Escrituras. Foi o que foi dito para a irmã Júlia Vitória ali no ato batismal, né, na ministração, e ela então confessou que sim, que crê. E cada cristão, né, cada pessoa que vem a Cristo, realmente vem crendo em todas as promessas. Bem, eu poderia ler desde o parágrafo 42 e mais adiante, mas eu não vou fazer isso para que nós possamos remir o tempo, certo? Então cada igreja irá até certa distância, mas encontra o resto. Então temos que estar com essa disposição de aceitar o restante também das promessas e obedecer o restante que está pela frente, não só quanto a Santa Ceia, lava-pés, batismo nas águas, mas crer que Deus enviou um profeta mensageiro, crer que o tempo não está parado, o tempo é dinâmico, a vida é dinâmica, está passando, a vida está continuando, e o corpo do Senhor, o edifício, que na Bíblia fala edifício, ou corpo, simbolizando a igreja, o corpo do Senhor, vamos entrar em Efésios daqui a pouco, ele está sendo edificado. Agora, toda edificação, ela vai progredindo, até bater o último prego, a última martelada. Então, estamos nos respaldos finais desta obra, aqui com os gentios, e logo Jesus encerra com os gentios, e volta para os judeus. Só que ele só faz isso recolhendo essa igreja noiva no arrebatamento. E aí então nós viraremos a página, mas ainda não virou a página, ainda estamos aqui. Embora o tempo para os gentios, podemos dizer que está acabando, ou até mesmo acabou, porque o último profeta já foi enviado, a última era já passou, estamos agora pós-Laodiceia no sentido, estamos no entremeio, estamos numa junção do tempo, que é como que aquele efeito fader no inglês, que é quando uma cena de um filme termina e vai começar outra, você pode ver que a tela apaga e como que acende de novo. Creio que os irmãos estão entendendo. Aquele efeito que, tipo, apagando e depois voltando, quando volta, já volta na próxima cena, não é assim? Então o profeta Irmão Branco chama isso aí o efeito fader. Então nós estamos nesse efeito, o mundo apagando as luzes para essa geração, mas a luz abrindo-se para a próxima, e a próxima não será mais uma civilização como esta, será uma civilização de paz ali no milênio. Então tem coisas para ser ainda passadas, vivenciadas. Nossos irmãos que não tiverem o privilégio de ir no arrebatamento passarão por dolorosas experiências aqui na grande tribulação, mas vamos falar de nós que estamos nesse momento supostos a ser os vencedores, as vencedoras. Então, agora que vamos para o nosso tema, perdão, desculpa por ter demorado tanto para entrar aqui no assunto, mas foi necessário, irmãos e irmãs. Bem, vamos agora então para Efésios capítulo 1, que está ali na tela, e agora nós poderemos então ir direto ali somente nas Escrituras, para que então possamos ir até o final e depois irmos para a ministração. Bem, só reforçando, vencer significa suportar a prova. Agora, quando eu toquei no assunto edifício, é o que vamos agora entrar aqui, construção. Deixa, irmãos, eu dou esse comentário antes que eu possa ler depois mais diretamente. Numa edificação, por mais que ela seja de alvenaria, seja com estrutura metálica, usando mais ferragens do que madeira, do que outros materiais, mas na verdade há um conjunto de materiais e há também um conjunto de profissionais, de habilidades nessa construção. Não adianta ter só engenheiro. Inclusive tem engenheiro ou empresas de engenharia que já colocam assim: não executamos obra. Eles ficam restritos a desenhar a obra, a projetar, calcular o material, calcular as resistências, calcular tudo e entregar o projeto. E já deixa bem claro, nós não executamos. Por quê? Porque outros são especialistas em executar a obra, que é colocar a mão na massa. E por aí vai. Outras empresas já tanto projeta quanto executa. Agora, Deus é o projetista. Ele é quem projetou, Ele é quem desenhou a planta, Ele é quem fez tudo. E Ele é quem faz todas as coisas. Ele apenas nos usa.
ao seu bel prazer. Então, talvez a parte de algum de vocês é limpar aqui o salão, deixar tudo certinho. Você tem aquele prazer em ver o salão cheirando arrumadinho, né? Os copos ali, tudo certinho. Isso é a maneira como Deus quer que você trabalhe. Para outro, é outra maneira, e por aí vai. Também não vou delongar, né? Na música e assim sucessivamente. Agora, na edificação, eu preciso falar isso antes de entrar na leitura diretamente. Então tem as habilidades, os ofícios. E na leitura de Efésios, precisamente capítulo 4, nós vamos chegar num versículo aqui, daqui a pouquinho, que vai falar que ele tem esses edificadores. Deus é o edificador, mestre, mas ele tem edificadores, ele tem ofícios, como lá no templo de Salomão, lá no templo no Antigo Testamento, tinha o artífice que esculpia, tinha o que desenhava, tinha o que cortava, tinha o que talhava a madeira, a pedra, tinha o que vinha e pintava, e assim sucessivamente. E hoje ele tem isso também. É um corpo, e um corpo não é um esqueleto qualquer, não é só cabeça, tronco e membros, como os meninos, quando estão começando a estudar, aprendem em ciências. Mas sabemos que o corpo tem mais de 200 ossos diferentes. Ossos grandes, ossos pequenos, e cada um no seu lugar. E tudo ligado por ligaduras, tendões, juntas, medulas, e irrigado por uma rede de vasos sanguíneos. E por aí vai. Tudo tendo a sua importância. Algum órgão se especializa em produzir um tipo de substância, outro, outra, e por aí vai. Os irmãos sabem que é assim. E no corpo do Senhor, temos que saber valorizar tudo isso. E se você quer comparar, em vez de falar corpo, quer comparar edifício e edificação, nós temos o encanador. O encanador não vai ficar criticando o eletricista. Ah, mas olha que chato aquele eletricista, ó, fica puxando uns fios ali, passando ali, olha o que o eletricista faz. Então Deus não quer que o encanador fique criticando o trabalho do eletricista. E que o carpinteiro não fica criticando o trabalho do pedreiro na construção da obra do Senhor. Cada um está trabalhando em harmonia, fazendo o que foi mandado fazer e pronto. É assim ou não é? Então é assim. Vamos agora então para a nossa leitura. Eu creio que estamos prontos agora. Bem, então Efésios capítulo 4, do verso 1 a seguir, nós vamos evoluir até o verso 16, e aí nós vamos orar e encerrar esta reunião, esta parte da reunião, para então entrarmos para a Santa Ceia. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tem que parar só um momentinho, porque aqui está dentro do nosso tema. Vencer significa suportar a prova. E Paulo aqui orienta-nos suportar uns aos outros em amor. Prosseguindo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Tá, vamos parar um momentinho aqui, já prossigo do 11 adiante. Vamos então ter um pequeno comentário, uma pequena explanação nessa parte. Eu me recordo aqui da mensagem Dores de Parto, pregada pelo profeta Irmão Brana, onde ele diz em duas ocasiões ali dentro daquela mensagem, que
os pastores captam isto, captam a mensagem e torna isso compreensível, né, para as pessoas. Ou seja, cada grupo local, no seu ministério local, o profeta diz, nunca você vai ter os pastores todos iguais, as pessoas todas iguais. Somos indivíduos. A impressão digital, a marca digital aqui, ó, dos dedos, são diferentes para cada pessoa. E a ciência sabe muito bem disso. E tira proveito disso, né, para fazer a identificação das pessoas. Então nós temos um código único que Deus deu para cada um de nós, como indivíduos. E os ministérios também são assim, e Deus sabe que é assim. E cada parte do corpo, cada parte dessa edificação, acopla perfeitamente no lugar que está reservado para ela. Então nós aqui estamos sendo preparados pelo mesmo Espírito Santo, o mestre, o grande mestre da orquestra, da maneira que ele quer que sejamos preparados. E isso rima, isso harmoniza com os nossos irmãos do outro lado do planeta, que falam outro idioma. Pode ver que quando eles encontram os nossos hinos, nossas pregações, de vez em quando tem lá o amém deles. E nós, quando encontramos também, às vezes você não entendeu a fala, porque falou numa outra língua aqui dos homens, mas você sente no espírito e você diz o seu amém, seu aleluia, porque estamos coesos. É como a orelha, tem que estar em harmonia com o dedão do pé, que está lá longe. Tudo é parte do corpo. Muito bem. Então, esse Jesus, veja, um só Deus. Então não tem três deuses. É errado crer em três divindades. Sabemos que o paganismo romano se esgueirou e entrou no cristianismo sistêmico, no sistema de igrejas, e as pessoas então foram enganadas e receberam uma pluralidade de deuses pagãos, oriundos da mitologia grega e mitologia romana, só travestidos, perdoe por ter que falar assim, mas travestido quer dizer vestido de uma outra maneira. Então, aquele que era um santo fulano de tal lá, era um ídolo tal, era um semideus tal, lá dos montes do Olimpo e assim sucessivamente, veio então para o meio do cristianismo com a aparência de santo fulano de tal, santo fulano de tal, santa fulana de tal, e até a própria divindade, dividindo em três pessoas distintas, mas não são três pessoas distintas. Deus é uma única pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, essa é a maneira de crermos num só Deus, ter uma só fé, um só batismo e assim sucessivamente. Um só corpo. Então não há vários corpos de Deus. Há um só corpo místico de Deus, que é a igreja, e nós somos membros desse corpo. Correto? Agora, ele mesmo, esse Jesus, quem é que subiu? Quem é que desceu, senão aquele mesmo que subiu? Ele. Agora vamos aqui para o verso 11. Ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, que são doutrinadores, né? Bom, ele mesmo fez isso, e ele quer que esses ofícios trabalhem até na hora final. Nessa literatura aqui, que eu lamentei não poder ler tanto para não delongar, do parágrafo 42 ao 46, nesse trecho o profeta está falando que isso deve ser pregado, esse evangelho, até Jesus nos tirar daqui. Quem sai daqui por morte natural ou por outro motivo, deve estar pregando o evangelho com a sua vida, se você é um pregador, né, de púlpito ou não, mas devemos estar levando esse evangelho adiante. Se ficarmos para a sua vinda, que eu creio firmemente nisso, tem que ter uma geração viva na face da terra. E eu creio ser parte dessa geração. Eu creio ser um que estou incluído. Estou falando para pessoas que muito provavelmente nós não teremos tempo para provar nem mesmo a morte. Porque haverá uns que só vai ser transformados no abrir e fechar de olhos. E eu prego com esse sentido, porque eu próprio creio nisso. E tenho que passar isso para vocês, porque Jesus quer que faça isso. Certo? Bom, então se não tivermos tempo nem chance para morrer, como muitos dos nossos irmãos, é porque ele vai nos transformar num abrir e fechar de olhos. Para então passarmos para outra dimensão. Certo?
Então, esse Jesus que fez isso, ó, e quer que nós continuemos pregando, levando esse evangelho, ó, no verso 12, querendo, isso é muito bom, você vê o querer dele, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, ele quer que eu, que você, que nós sejamos aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nessa edificação envolve eu, envolve você. Não adianta querer sair fora. Ah, eu estou cansado. Não é muitas vezes, não é todas as vezes. Os nossos interesses têm que estar abaixo do interesse da obra de Deus. Por que o terreiro do crente, a casa da crente, às vezes alguém chega até e critica. Não, mas é a crente, é o crente, não é o pastor. E às vezes tem uma cadeira que já faz quase um século que está lá precisando de arrumar um negócio. É porque ele não tem tempo de arrumar a cadeira dele, porque ele arruma as dos outros. Quando ele pega, quem sabe, um martelo e um prego, está pensando em pregar, o telefone toca. Pastor, dá para o senhor fazer isso, não sei o quê? Ou outra hora a esposa, ó, acabaram de ligar aqui. Então é assim. Então, com vocês é a mesma coisa, todos nós somos então operários e operárias da obra do ministério. Não é só o pastor, eu usei esse exemplo aqui, mas qualquer um de nós estamos prontos a deixar o nosso próprio interesse para fazer aquilo que Deus vem e fala, filho, é agora, você vai fazer ou não vai fazer? E você para a máquina de costura, para as coisas ali, só termina de bater aquela máquina de roupa ali e já está indo, né, para fazer o trabalho que está clamando, está chamando para ser feito. Porque essa é a parte, certa vez Jesus repreendeu a irmã de Lázaro, vocês lembram dessa passagem? Ele chegou ali na casa de Lázaro e as duas irmãs, Marta e Maria, estavam ali e elas gostavam de acolher Jesus. Mas vocês viram que enquanto uma parou e ficou ouvindo Jesus falar, a outra começou a indicar lá, ó, Jesus, ela não lava louça, ela não está fazendo nada, só está à toa, ela está com desculpa ouvindo Jesus para não trabalhar. Jesus pegou e deu uma lição de moral, foi na outra ainda, falou, ó, você está muito ocupada, você está ocupada com muitas coisas, essas coisas aí vão passar. Então, você tem que vir escolher, ouvir essas coisas aqui que não perecem, aqui sim, vai passar para a vida eterna. Então, é assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muito bem. Certo, verso 13. Até que todos, olha bem, ó, não é que alguns não, até que alguns. Jesus não quer que alguns fiquem preparados. Ele quer que todos, os dele, é claro. Lembra que na escritura, aquelas escrituras que eu li antes de começar aqui o estudo, Romanos, Colossenses, ali falou que tem uns vasos predestinados para honra, vasos de misericórdia, e tem outros que é predestinado para a ira, para a perdição. Então as pessoas já estão predestinadas por Deus. Tem vasos que pode pintar de ouro, pode fazer o que quiser. Ele já está predestinado para a perdição, para a ira. E Deus teve que suportá-los. E ainda suporta eles. Agora nós também teremos que suportar esses vasos quando eles às vezes estão em pessoas que vão nos tirar do sério, vão fazer um monte de coisa e nós vamos ter que suportá-los. Mas porque faz parte do assunto. Até que todos, agora todos o quê? Todos os vasos de misericórdia que ele predestinou, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Já entro no verso 14, a gente vai terminar no 16, tá? Estamos muito próximos. Apesar que eu tenho ainda aqui na Como Poderei Vencer, um pequeno trecho que eu vou ler. Bem, para que não sejamos mais meninos. Mas é ruim ser menino? Não, é bom ser menino, é correto, é uma fase necessária da vida humana. Mas o menino que Deus através de Paulo está instruindo, é o menino inconstante, porque o menino na mesma hora, falando de criança, como, por exemplo, temos os garotinhos, né, 3 anos, 4 anos, as garotinhas, eles estão fazendo alguma coisa ali e já larga o copo até no ar, assim. Às vezes o copo de água, lembra de outra coisa e vai fazer outra coisa, e você vai fazer o quê? Então, eles são assim mesmo, inconstantes. Então, ele não quer que sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Tá, já entramos ali. Então, o engano, Satanás promove esse engano ao nosso redor o tempo inteiro. É na internet, é na rua, é nos livros didáticos, é no celular, é em tudo que é lugar.
E então nós não temos que ser inconstantes, dando atenção para esses ventos. Aqui falou ventos de doutrina. Doutrina é ensinamento. Então, ventos de ensinamento que passam a hora e fala uma coisa para lá, passa para cá, fala outra. Então você tem que estar firme na palavra de Deus. E se aquilo que as pessoas falam pode ser dito amém, está afinando-se, ou está afinado com a palavra de Deus, amém. Se não, passou na tua frente, você olha, mas não dá moral para aquilo, porque você não é inconstante. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos, então supostamente temos que crescer, não ficar estagnado. Cresçamos em tudo. Então Paulo ali não admitiu crescer uma parte e não crescer na outra. Então, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo. Quando falou todo o corpo, você pensa de um fio de cabelo, a unha do dedo do pé, unha da mão. Então, todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Tá vendo? Não deixou de fora. Só a junta da mão, mas a junta do pescoço aqui não. Não, todas as juntas, segundo a justa operação. Ele usou tantos termos ali para deixar bem claro para nós. A justa operação, quer dizer, não operar com folga, como um motor desgastado, uma peça desgastada, que fica fazendo um barulho diferente. Você percebe que o ventilador está com uma batida diferente, a máquina de lavar está com uma batida diferente, a moto, o carro, você vai ver uma peça solta, né? Então, o corpo do Senhor tem que estar de forma bem ajustada, de cada parte, né? Faz o aumento do corpo. De cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Muito bem. Então, irmãos, nós passamos a lição. Ela poderia ser mais esmiuçada, mas para domésticos da fé, que já tem convivência nítida com a palavra de Deus, então o Espírito Santo traz e ministra dessa forma para nós. Eu tenho certeza que cada um de vocês conseguiu digerir tranquilamente as porções que Deus ministrou até aqui. Agora vamos ver aqui um pequeno trecho na mensagem Como Poderei Vencer. E vou tomar aqui parágrafo 100 e vou passar pelo 103, né, também, onde eu li aqui com vocês. E um pequeno trecho aqui, para nós ver o nosso profeta, Deus através dele falando conosco aqui. Bem, parágrafo 100 a seguir, como poderei vencer. Observem, expressando através da lama, Jesus nos deu o exemplo de como fazer isso. Agora, nós desejamos saber como vencer. Jesus nos disse como fazê-lo. Vejam, humildemente, ele se cingiu, tomou uma toalha e lavou os pés dos discípulos e os enxugou. O próprio Deus dos céus se humilhou. Aqui, então, ele vai começar a ensinar o como, né? O como fazer, que é a receita. Nós não queremos ser humilhados. Essa é a razão pela qual as mulheres não querem que seus cabelos cresçam. A razão pela qual elas não querem se vestir como as damas deveriam se vestir. Como o homem não deseja ver, é a mesma coisa. Eles não, reticência, eles ficam humilhados. Mas Jesus constantemente, veja o que ele era. A grandeza, eu vou dizer algo, a grandeza humilha a si mesma. A grandeza humilha a si mesma. A graça a si mesma. A grandeza. Eu tive o privilégio de obter um encontro com um grande homem. E é um desses sujeitos que tem uma muda de roupa e 5 centavos.
Uma pessoa que tinha apenas uma muda de roupa e 5 centavos em seu bolso. E para tagarelar, este é o sujeito que pensa que ele é algo, quando ele não é nada. Mas eu estava com um grande homem, realmente um grande homem, com as mangas esfarrapadas, os punhos, com as mangas esfarrapadas os punhos, e eles te fazem pensar que você é a grande pessoa. Vem, a grandeza se humilha. Não esqueça disso. Não esqueça disso, igreja. A grandeza é expressada na humildade. Não quão bom você possa ser. Eu não quero dizer de sujeira agora. Eu quero dizer ser humilde em espírito. Vem. Eu não quero dizer para não sair e lavar-se e se limpar. Aquilo. Você deve fazer isso. Você sabe disso. Vem. Mas estou falando a respeito de humildade. Da humildade genuína. Não de algo que é colocado. Algo que realmente é humildade. Tá, já vou aqui para o 103. Eu li até aqui. Então o profeta mostrou 2 quadros. Um que não tinha nada, era humilde, quer dizer, não tinha nada, mas fazia se parecer, tagarelava mais do que tudo. Tinha muita conversa. O outro já era um grande homem, mas com as mangas da camisa ali esfarrapada, e quando você conversava com ele, você saía dali com o sentimento de que você que era importante. É o modo como a pessoa tinha para tratar a outra pessoa. Então ela ela humilhava-se a si mesma de uma maneira que deixava a outra pessoa se sentir tão à vontade que a pessoa se sentisse importante ali. Bem, agora no 103, que é de onde extraímos nosso tema. Jesus nos disse como fazê-lo. Ele venceu. Vencer significa suportar a prova. Isso é certo. Como todos os velhos santos fizeram. Como Jesus fez. No meio de todos os seus inimigos, ele suportou as provas. Em tudo que ele era provado, ele suportava aquilo na própria presença da enfermidade. E ele, sendo o Messias, ele os curou. Na presença da morte, ele trouxe isso de volta à vida. Na presença do Calvário, sua própria morte, ele a derrotou ao entregar-se a si mesmo. Porque, pela palavra, disse: destruireis este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Isso aqui, irmãos, muita gente pensa que é porque ia derrubar o prédio, ia derrubar a igreja, e daí ia fazer de novo em 3 dias. Isso não aconteceu. Mas o templo era ele. Destruireis, quer dizer, vocês vão destruir esse templo. Então, derrubaram o corpo de Jesus, sim. Mas em 3 dias ele ressuscitou e levantou, ele tomou o corpo de volta, a vida de volta. Então, é disso aqui. Assim disse a palavra, vem. Já li essa parte. Sim, na presença da sepultura, ele venceu a sepultura. Por quê? Tudo pela palavra e humildade. Ó, que coisa! Lá está o homem verdadeiro. Ali está um para você tirar o seu exemplo. Vê? Ele derrotou tudo e venceu. Na verdade, deixa eu ver se eu anotei mais do que esse parágrafo. Até aqui nós já compreendemos que ele venceu tudo, mas no parágrafo seguinte, o profeta vai falar algumas das tentações que Jesus teve. Que talvez você escute um pastor citar, ou outro citar, aqui está escrito, para que você vejam a base da mensagem. Vejam, a tentação era para ele. Vocês sabem disso? A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, em todos os aspectos, como nós somos. Porque tem gente que é tentada a pensar que Jesus era Deus, e ele não foi tentado em tudo. Tinha coisas que Jesus vencia sem ser tentado. Ele era Deus, então, do tipo assim, passar fome mesmo. Se você teve que passar fome, Jesus não teve, porque ele sabia transformar pedra em pão. Não, há momentos que ele teve dor de cabeça, ele também sentiu fome. Tanto é que Satanás chegou, igual chega para nós, ele chega para explorar as necessidades.
E quando Jesus foi para o deserto jejuar, lá no final do jejum, a Bíblia diz que Jesus daí teve fome. Aí Satanás apareceu e falou: ei, você está com fome mesmo? Transforma essas pedras em pão. E começou a tentar ele ali. E ele não fez um show público para Satanás. E nem você deve fazer. Ah, mas canta aquele hino. Tem muitas vezes que as pessoas, você vai ter que responder igual Israel, não cantava os hinos do Senhor em terra estranha. Não é todas as vezes que nós vamos pegar o violão e começar a fazer, satisfazer o desejo das pessoas do mundo, que não quer nada com nada, só quer se divertir, né, com as coisas de Deus, mas não quer levar a sério, não quer crer numa palavra que você estava ali cantando. Entenderam? Certo? Então vamos aqui. Como nós sabemos, ainda sem pecado, ele foi tentado em bebida. Se o profeta disse, certamente o profeta tem base, né, para isso. Ele foi tentado em bebida, ele foi tentado por mulheres, ele foi tentado por tudo que pudesse ser tentado. Ele foi tentado por tudo que somos. Ele era um homem, e mesmo assim você não podia encostar o dedo nele. Sim, Senhor. Vencer significa reconhecer o diabo em dada uma das suas armadilhas. Muitas pessoas dizem que o diabo não existe, é simplesmente um pensamento. Não. Não creia você assim. Há um diabo verdadeiro. Ele é simplesmente tão real o quanto você é. Qualquer pessoa é um verdadeiro demônio e você deve reconhecê-lo como sendo real. Você deve saber que ele é um diabo e então, ao mesmo tempo que você o reconhece e sabe que ele é um diabo e ele está contra você, não pense que Satanás está bonzinho, dessa vez ele está a seu favor, não. Ele está querendo que você morda a isca com o anzol dentro, para ele puxar. Ele nunca vai estar a seu favor, tá? Mesmo quando ele aparecer bonzinho. Só que agora vem aqui, ó. Você tem que ouvir o restante da leitura desse parágrafo. Ele está contra você. Então, para vencer, você deve reconhecer que o Deus em você é maior e mais poderoso que ele é. Que aquele que está em você já o venceu. E por sua graça você é mais do que um parceiro para ele. Amém. A palavra parceiro, o profeta está dizendo assim, de par. Digamos que Satanás aparece assim, ó, com uma certa capacidade. E você não tem uma capacidade igual a de Satanás. Digamos que Satanás tem aí, vamos supor, tantos quilogramas força. O cristão não tem que ter aquele mesmo tanto do diabo. Você não é parceiro para ele. Você é mais do que ele. Porque o que está em você é mais do que o que está no diabo. Então, apesar de reconhecer que existe um diabo real, forte, que não é boa coisa, mas dentro de você tem um Deus que pode tudo, pode todas as coisas e que é maior do que aquele que está no mundo. E aí, então, você não perde em reconhecer o diabo. Você ganha por quê? Porque você sabe, você discerniu ele. E Satanás só faz arruaça às escondidas. Ele quer se passar por um bonzinho, até por Deus, se for o caso. Mas quando você discerne e sabe que pelas trapalhadas que está acontecendo, é ele. Porque ele é inconstante. Ele pode até fazer uma boa obra aqui, para poder puxar lá na frente. Tá. Ele está contra você, já li o que ele é. E aquele que está em você já o venceu. E por sua graça, você é mais do que um parceiro para ele. Amém? Aí está quando verdadeiramente vence. Então tá, vou ler somente até aqui. Mas já eu li do parágrafo 100 ao 105. Aí tem mais aqui pela frente, mas vai estar dentro do mesmo assunto. Bem, irmãos, então reconhecer Satanás não é você render-se a Satanás, adorá-lo. É saber que é ele. E se é ele, o nosso comportamento com ele é outro. Pode ver que quando Satanás quis tirar conversinha com Jesus, Jesus falou, cala-te. E ele calou mesmo. Então, você também. Não tem que dar microfone para uma pessoa que está com um espírito de demônio, para ela ficar
te dando entrevista, como muitos aí sem revelação fazem. Demônio, quando ele começa a querer falar, você já percebeu que é ele, manda ele calar e pronto. Ou apenas olha, ele já tem que respeitar. Então, o filho e a filha de Deus foram feitos para vencer, mas é desse jeito. Como diz, é no rala, né? Não é assim, facinho, né? Muito bem, amados irmãos, vamos orar nesse instante. Muita coisa poderia ser dita, mas não é o muito falar. Vamos orar. Pai bendito, Deus de infinita graça, te agradecemos por nos conduzires, ó Pai, através desta jornada, Senhor, aqui na terra, e que possamos cumprir cada ponto do requisito ou dos requisitos que o Senhor ordenou para cada um de nós. Cada irmão, cada irmã, cada mulher, cada homem, cada criança, cada um, Senhor, possa cumprir a sua parte com maestria, a maestria do Espírito Santo. E que Satanás não venha enganar ninguém. Qualquer movimento de Satanás que seja reconhecido imediatamente e dado o devido tratamento escriturístico para o assunto. No nome de Jesus Cristo, cele esta parte, meu Deus. Amém.